Fala pessoal, estamos começando a nossa quarta aula da nossa série sobre a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que é uma referência para nós em termos de doutrina e principalmente um dos maiores pregadores do evangelho dentro das escrituras sagradas. Paulo, que escreveu mais de 70% do Novo Testamento, uma figura, um ícone, né, das escrituras, principalmente uma figura muito celebrada, muito amada, muito querida, muito controversa, muito filosófica, muito intrigante, é a figura de Paulo. O texto que nós vamos se desdobrar nessa aula é um texto falando um pouquinho de Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, versículo 14. Paulo está ali falando com os Gálatas, e no versículo 14 ele diz assim: e como progredia no judaísmo mais do que muitos compatriotas da minha idade, distinguindo-me no zelo pelas tradições paternas. Nós vamos intitular essa aula hoje, a quarta aula, de zeloso, ou o zelo de Paulo, mas prefiro colocar como zeloso. Então nós vamos falar sobre esse zelo em que Paulo está se referindo aqui. A gente precisa começar falando a respeito, voltando um pouquinho atrás, que eu falei na aula 3, voltando um pouquinho atrás, falando sobre o mundo em que Paulo viveu. Paulo, na sua infância para a adolescência, Paulo ele mergulha profundamente no judaísmo. Paulo ele simplesmente vive aquilo que todo judeu na idade entre 13 e 15 anos vive. Se você chegar para um judeu hoje, de 13 a 15 anos, ele sabe recitar os versículos da Torá, ele sabe recitar porções da Torá que são as mais importantes, ele conhece todo o Velho Testamento, ele conhece toda a história do povo judeu, ele conhece a sua paternidade, que começa em Abraão, Isaac e Jacó. Ele conhece as leis de Moisés. Não pode conhecer na sua integralidade, né? Porque são 613 leis, mas ele conhece grande parte dessas leis aos 13 anos. Ele sabe o significado do seu próprio nome dentro do judaísmo. Isso é muito importante para o destino que se dá à criança, para que o destino que se dá na vida adulta. Então, ele conhece o nome dele, ele conhece o que significa seu nome, ele conhece o que significa a sua vida pautada dentro das escrituras sagradas. Obviamente, Paulo, na sua infância para a adolescência, também conheceu o tefilim, ou terrilim. Alguns falam terrilim, outros falam tefilim, que é aquele instrumento de couro que você enrola no braço e a outra parte você coloca na testa, e aquilo é um instrumento de oração. Então a vida do judeu, ela é envolvida na Torá sagrada e na oração. O judeu não consegue entender viver uma vida de oração sem a Torá. O judeu não consegue entender viver a Torá sem a oração. A oração é a conexão mais forte que o judeu tem com o Eterno de Israel. A oração é o receptáculo, é onde eu me conecto com o Criador e a vida do Criador vem para a minha vida. E eu recebo os seus mandamentos, recebo suas instruções e vivo a minha vida pautada nisso. Torá e oração, Torá e oração. Então Paulo ele cresce com essa coisa bem impregnada dentro da sua alma, bem tecida dentro dele, assim, com um coração voltado realmente para a Torá Sagrada. Por isso que ele diz que ele era um zeloso pela lei de Deus, um zeloso pelo judaísmo. Paulo com certeza ouviu falar de Abraão, de todo o sacrifício que Abraão fez para que o nome do Eterno de Israel, para que o nome de Yahvé fosse conhecido. Paulo com certeza debruçou-se sobre os escritos de Jacó, o homem que teve um encontro com Deus e recebeu o anjo vindo e subindo e descendo o anjo, ele entendeu esse princípio. Obviamente ele também entendeu as histórias de Isaac.
Paulo, com certeza, por ele ser um purishim, purishim significa fariseu, um separado, ele também conheceu as leis através de Moisés, os mandamentos. Paulo conheceu as festas. Paulo conheceu as celebrações, as datas comemorativas do povo judeu. Com certeza, Paulo se debruçava, todo ele e sua casa, se preparando para celebrar a Páscoa, que é o feriado mais importante do povo judeu, que é a libertação da escravidão, a chegada à terra prometida, a passagem do Egito para Israel, a passagem das trevas para a luz. Essa é uma festa extremamente importante e eu recomendo você estudar bastante sobre a Páscoa, porque a Páscoa revela a volta de Jesus. Fala também sobre a volta de Jesus. Então Paulo ele era envolvido nesse mundo judaico, nessa vida judaica, nessa vida pautada sobre a revelação do povo de Deus. Lembram, e vou lembrar de novo vocês, de que religião nessa época não existia essa palavra religião. O povo judeu entendia que aquilo que eles viviam era uma revelação, era prática de vida. O templo em Jerusalém era o lugar onde Deus escolheu para se conectar com o seu povo e declarar que aquela terra era santa e o povo judeu, o povo de Israel, era o povo escolhido. A nação nasceu em Jacó e eles perpetuaram durante séculos e séculos o judaísmo praticante, a ortodoxia da Torá, e eles examinavam essas escrituras e incorporavam esse zelo, esse cuidado para que as histórias bíblicas não morressem. Só que Paulo sai de Tarso, vai para a Palestina, e ali a Palestina ela tem várias revoluções sociais. Roma invade Israel, o imperador romano Júlio César na época toma Israel e a igreja, né, vou colocar entre aspas aqui, o povo religioso da época se vê acuado e se vê em negociações profundas, em negócios profundos com o povo romano para que eles pudessem sobreviver. Uma das coisas, uma das características mais predominantes na vida do povo judeu é que o povo judeu sabe sobreviver às adversidades, sabe sobreviver aos momentos difíceis. Mas só que Paulo, no meio daquelas revoluções sociais, Paulo vê uma igreja se corrompendo, pessoas querendo destruir o judaísmo, pessoas querendo mesclar os seus deuses pagãos lá do Egito, os deuses pagãos lá de Roma, da Grécia. Paulo vê esses deuses se infiltrarem no meio da comunidade de Israel, principalmente em Jerusalém, e Paulo destoa-se como o zeloso das Escrituras, o zeloso da lei. Eu acho que essa violência que Paulo instiga contra os cristãos ali no primeiro século, ali depois da ascensão de Jesus, provavelmente veio desse zelo que ele tinha pelas Escrituras. Eu acho, não vou dizer que nós vamos ser extremistas igual Paulo a ponto de machucar os irmãos, porque nós não podemos usar de violência, porque Jesus disse que nós teremos que amar o nosso próximo, mas muitas vezes falta em nós esse zelo. Falta em nós esse cuidado com a Escritura Sagrada. Falta em nós essa revolta de ver pessoas e situações e governos e esquemas corrompendo as Escrituras Sagradas. Paulo se levanta como um purishim. Paulo se levanta como um fariseu e diz: não, eu não vou tolerar isso. Eu vou lutar pelo judaísmo. Eu vou lutar pela lei. Eu sou um conhecedor da lei. E Paulo pega as Escrituras Sagradas e ele se levanta numa vertente mais violenta para o zelo da igreja,
para o zelo do judaísmo. Por isso que nós conhecemos essa figura icônica, essa figura que se destoa das outras, um homem violento, um homem que o judaísmo não pode morrer, não pode morrer, a Torá sagrada, as tradições, os mandamentos, Deus escolheu Israel, essa boa nova é perigosa para o judaísmo. Paulo cresce com esse sentimento de que o dever dele deveria ser proteger a Torá sagrada, as tradições, os mandamentos. Paulo destoa-se no meio do povo judeus, dos judeus, como alguém assim que zela pela palavra. Talvez ele deve ter ouvido na sua adolescência e fase adulta, os cânticos de Davi. E um cântico provavelmente deve ter saltado aos seus olhos, que foi o Salmo 119, provavelmente ao versículo 105, em que diz assim: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Paulo deve ter ouvido esse cântico de Davi muitas e muitas vezes, porque se tem uma coisa que o povo judeu sabe é da história de Davi. Se tem uma coisa que Deus sabe é que o Davi pecador se arrependeu e Deus restabeleceu o seu governo e o seu reino, o justificou e o limpou e o fez o homem segundo o seu coração. Provavelmente Paulo também deve ter ouvido a história de Balaão, que tentou corromper-se por dinheiro e não conseguiu. Deus interviu. Paulo cresceu com essas histórias no coração. Paulo cresceu com essas verdades no coração. Com esse zelo, com esse cuidado, que essa ânsia de fazer a revelação que Deus deu lá no monte se tornar real aqui. Só que Paulo não esperava uma única coisa: que no caminho de Damasco, aquela luz ofuscante, aquela voz destruiria todas as suas verdades. Acabaria com toda a sua justiça própria. Paulo, em nenhum momento, em toda a sua vida, eu acho que ele falou: nada vai me parar, eu tenho uma revelação, eu sou um porixim, eu sou um fariseu, eu sou um zeloso da lei, eu não posso deixar que essa boa nova, que este evangelho desse tal Jesus Cristo inunde a minha sinagoga, inunde o meu povo. Não, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou acabar com isso. E Paulo em nenhum momento pensou que o encontro com Cristo mudaria toda a sua história. O encontro com Cristo, Paulo entendeu: eu não consigo cumprir a lei. No encontro com Cristo, aquela violência, aquela fama de durão, aquela fama de perseguidor e de matador se desfaz e inunda o seu coração, inunda a sua vida. Aquela justiça própria se desfaz diante da justiça do Eterno, diante do Jesus Cristo, que morreu e se entregou por mim, por ele. Como compreender esse amor? Como viver esse amor? O homem mais zeloso das Escrituras, o homem que examinou as leis e os profetas, os salmos, foi tocado pela glória de Deus, foi tocado por Jesus. Jesus o transformou, Jesus o curou, Jesus o libertou. Ele conheceu um amor tão profundo, mas tão profundo que ele não conseguia se conter. William, o que você está querendo dizer nessa aula?
Estou querendo dizer para você que a vida de Paulo nos faz refletir sobre quem nós somos. Nós estávamos mortos dos nossos próprios delitos e pecados. E Ele nos resgatou. Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos inundados de pecado. Nós estávamos mergulhados no pecado, nós estávamos no mais profundo poço do abismo, nós estávamos envoltos nas nossas depressões, dores e angústias, nós estávamos envoltos nas nossas próprias justiças e verdades, mas aí vem a graça de Deus e me diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aí eu te faço uma pergunta que desde o dia que eu comecei essas aulas não para de falar no meu coração, não para de latejar na minha mente o que eu e você estamos fazendo das nossas vidas, o que eu e você estamos fazendo para que sejamos zelosos pela palavra. Como Paulo era. Mesmo sendo um homem zeloso, Deus o encontrou através de Jesus Cristo. Será que você que está me ouvindo agora, será que se você ter um pouco mais de zelo pela palavra, não estou falando de religião, será que se você perscrutar mais um pouquinho as Escrituras Sagradas, será que Deus não vai encontrar você? Será que você não vai vencer o que você está aí passando nesse exato momento? A sua depressão, a sua angústia, a sua ansiedade, o seu medo, sei lá o que você esteja passando nesse exato momento? Ele vai te encontrar no caminho de Damasco. Ele vai mudar a sua história. A vida de Paulo é um panorama, mesmo que não tão nítido como a gente espera, né? Que Paulo era um homem acima da média, mas o que o Senhor quer de mim? O Senhor quer mudar a nossa história, assim como Ele mudou a de Paulo no caminho de Damasco. Deixa eu falar uma coisa para você. Mais um copo de cerveja, de vinho ou de qualquer outro tipo de bebida não vai satisfazer seu coração. Mais uma noite de sexo, mais um parceiro não vai satisfazer seu coração. Mais uma profissão, mais um curso não vai satisfazer o seu coração. Nenhuma compra, nenhum carro novo, nada, absolutamente nada vai satisfazer o seu coração. O que vai satisfazer o seu coração é você encontrar Cristo no caminho de Damasco. Nada que você faça atrairá Deus para a sua vida. Eu sinto de dizer, nada do que você faça atrairá Deus para a sua vida, absolutamente nada. A única coisa que atrai Deus para a sua vida é o que diz em Salmo 51:10. Um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Há uma chama ardente no nosso coração, há uma chama ardente nesses últimos dias, para que voltemos ao Evangelho, para que voltemos às Escrituras Sagradas, para que voltemos à essência daquele que nos criou. Há algo pulsando dentro de nós, que nos perturba dia e noite, e nós falamos, ai, essa luta, essa opressão, esse problema, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Ai meu Deus, eu não aguento mais. Tudo isso é para levar você para o caminho de Damasco. Se o homem que era zeloso pelo judaísmo, um homem que observava as festas, que observava as datas, as tradições, Deus o resgatou, quanto mais nós, queridos, quanto mais nós, pecadores, Deus está falando nesses dias para nós, eu tenho algo para você, eu posso transformar a sua vida. E isso que você está vivendo, isso que você está lutando tanto contra, isso pode ser algo que pode transformar, Deus pode transformar num propósito de vida. Isso que você sente angústia, que você chora, que você tem medo, Deus pode transformar a sua vida e você pode ser um instrumento de justiça, assim como Paulo foi para Deus. O homem, de acordo com a lei, que era justo,
foi pego de surpresa no caminho de Damasco e Deus mostrou os seus pecados para ele. Nós estamos no caminho de Damasco. Nós estamos no caminho da transformação. Nós estamos no caminho que Deus nos escolheu. Deus está te chamando. Seja zeloso pela minha palavra. Seja zeloso pelas Escrituras Sagradas. Paulo, quando entrava nas sinagogas após a sua conversão, as pessoas ficavam admiradas. As pessoas falavam assim: meu Deus, esse é o Paulo, aquele que perseguia, aquele que matava, aquele fariseu louco, psicopata, perseguidor da igreja. Agora ele está falando de amor, agora ele está falando de justiça, agora ele está falando de graça. É o que Deus pode fazer na sua vida. Transformar a sua história. Deus pega um homem e coloca ele no seio da história do cristianismo, mostrando para nós que por mais que sejamos piores do que imaginamos, a graça de Deus nos alcança, o amor de Deus nos alcança. Com efeito, eu vos faço saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, pois eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Ouviste certamente da minha conduta de outrora no judaísmo e de como perseguia sobremaneira e devastava a igreja de Deus, e como progredi no judaísmo mais do que muitos compatriotas da minha idade, distinguindo-me do zelo pelas tradições paternas. Olha, um homem que prosperava, um homem que crescia no judaísmo, um homem que avançava e Deus o resgatou. O que Deus não pode fazer de nós, queridos, se nosso coração não se abrir por completo? Ele vai transformar a nossa história, a nossa vida. Esse é a mensagem que está no meu coração desde ontem à noite. Pode ter parecido uma pregação para você, mas essa aula é Deus dizendo para você: eu tenho a resposta que você precisa. Você pode estar indo por um caminho e Deus pode conduzir você para outro. Ou neste caminho que você está, Deus pode mudar as circunstâncias, as pessoas, as situações. Deus pode. Mas Deus quer mudar você. Deus quer transformar você. Deus quer transformar a sua história. Deus quer transformar a sua vida. A próxima aula será intitulada Damasco. E nós vamos estudar esse caminho, por que Paulo percorreu esse caminho. Ok? Vamos orar. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu peço, Pai, que o Senhor nos encontre, que o Senhor transforme a nossa vida, que aonde há pecado, a tua graça superabunde sobre nós, que o teu amor nos alcance, que possamos sentir o teu amor, que possamos ser inundados pelo teu amor, que possamos ser completamente transformados pelo teu amor. Essa é a nossa oração. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.